Meu nome é Tuola Carolina, esse é o Tralala Talk e eu estou aqui com uma pessoa muito bacana que tem muito a acrescentar na minha vida, na sua vida. E já se inscreve, coloca aí ó, o sinalzinho de inscrito. Se puder, seja membro. Vou imitar o Beto Ribeiro agora. Se não puder, tudo certo. Mas deixa o seu comentário para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo. Por quê? O YouTube é uma pessoa muito querida que quando você não faz tudo isso, ele te desinscreve automaticamente, meu amor. E eu sumo da tua vida. E eu tenho certeza que você não quer que eu suma da sua vida, nem o conteúdo do Tralala Talk, não é verdade? Estou aqui com Rogério Babeto. Quem é Rogério Babeto? Estou lá. Você vai vou ouvir falar muito dele. Bom, ele começou a carreira dele, ele vai contar, mas ele é advogado, ele é empresário, ele é apresentador do Pelican Cast, ele é um espiritualista estudioso da física quântica. E ele vai contar a trajetória dele, como que ele chegou até onde ele chegou, de onde ele saiu até onde ele chegou e como é que ele fez isso. Você que está aí na tua casa agora, nesse momento, pensando assim, por que que as coisas não dão certo na minha vida? Por que que as coisas dão certo para todo mundo, menos para mim? Hoje você vai entender o porquê, né? Não é verdade? E aí, estou aqui, muito prazer, obrigada por ter aceitado o convite. Olá, prazer é meu, eu que te agradeço essa oportunidade, né? A gente se conheceu há pouco tempo e já foi bastante impactante, né? E te agradeço. Espero que hoje seja um dia fantástico para quem está nos ouvindo. É verdade, vai mudar a vida de muita gente que fica pensando por que comigo? E as pessoas que, por exemplo, têm uma origem. Nunca confundir humildade com pobreza, tá, gente? Tem rico, humilde, tem pobre, soberbo. Pobreza com humildade. Mas entender o porquê você não sai da pobreza. Sim, essa é uma questão importante. Né? Por que você não sai da pobreza? Por muitos anos eu me perguntei isso também. E aí, vamos aproveitar esse gancho. Vamos lá. Muitos anos você se perguntou isso? Sim, bastante, tá lá. Por quê? Na verdade, assim, eu acho que para colocar um contexto, né, de como eu cheguei onde eu tô hoje, eu preciso falar como é que eu era, qual é a minha personalidade, né? Muito mais jovem. Quando eu tinha mais ou menos só para você entender, assim, como é que minha vida ela foi difícil no começo, na juventude, né? Aos 14 anos, eu era um garoto muito tímido, né? Com muitas reservas, né? Com uma autoestima muito baixa. E, para você ter uma ideia, eu mudei para uma casa onde a rua de frente, a garotada se juntava aos domingos para jogar voleibol, jogar futebol, né? Taco. Não sei se você é dessa época, a gente jogava taco na rua. Claro, Né? sou. Então, eram momentos muito legais. Só que eu não tinha coragem de atravessar a rua para poder fazer amizade com o pessoal do outro lado. Tá. Eu levei quase 1 ano e meio a 2 anos para conseguir fazer esse processo. Eu não saí... Para atravessar a rua. Para atravessar a rua. Então, assim, ainda porque o meu pai, na época, ele comprou uma bola de voleibol e comprou uma rede e me levou até o outro lado da rua para poder me apresentar para a garotada e a gente começar a fazer, né, ter uma relação de amizade. Eu começava a jogar depois aí sim, a todos os domingos, é o que eu amava fazer quando jovem, né? Até joguei na Hebraica por alguns meses, então foi um período bem interessante. Só que a dificuldade era gigantesca, né, para que eu pudesse me relacionar. Então, isso já era um ponto difícil, né? E todo o contexto onde nós vivíamos, eu como meu pai também se posicionava às vezes, porque eu sempre tive de tudo, isso eu não posso reclamar. Sempre tive um teto, sempre tive comida, sempre tive, né, amor por parte do meu pai e da minha mãe. Só que meu pai tinha algumas questões, né? E comigo eu sempre era bastante cobrado, né? Para você ter uma ideia, a minha timidez era tamanha que às vezes ele queria chegar na roda de amigos e ele queria ainda, como é que eu posso dizer assim, compartilhar das histórias e dos momentos. Aquilo me envergonhava profundamente, porque às vezes ele nem chegava tão bem assim na sua normalidade, às vezes chegava um pouco embriagado. Entendi. Então tinha algumas questões realmente que eram difíceis, né? E quando o tempo foi passando, quando eu cheguei aos meus 18, 19 anos, né? Relacionamento com outras pessoas era difícil, com mulheres eram difíceis. Eu não conseguia me apresentar, falar. Aos 19 anos eu fui fazer, 18 para 19 anos eu fui fazer um cursinho, salvo engano era no Ângulo, para poder adentrar na faculdade.
né? E eu vi uma garota atrás de mim, sentada, que tinha estudado no mesmo colegial. Hoje é minha esposa. Né? Tá aqui com a gente. Tá aqui com a gente. Mas o que aconteceu? Eu levei quase uma semana para virar minha cadeira de lado e falar para ela assim: você estudou em tal escola? E naquele momento, o que aconteceu? Ela falou por quase meia hora seguida. E para mim, é a mulher da minha vida. Porque não precisava fazer... Ela deu todo o andamento depois na conversa, me deixou à vontade, né? E eu levava ela para casa, né? Às vezes, depois de um começo de amizade e tal, ali no cursinho, paquerando ela. E quando eu levava ela para casa, ela ia me deixar, isso nas primeiras semanas. Sim. Ela falava assim: obrigado, Roberto. Até logo. Né? Até a próxima, até amanhã. Lembrou que o nome dele é Rogério. Meu nome é Rogério. E eu levei quase 2 semanas para falar para ela que meu nome era Rogério. Então, assim, a timidez era realmente... Era muito difícil. Então, eu perdi oportunidades, né? Eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha e morar lá com alguns amigos dos meus pais e estudar lá. Eu não quis... Né? Porque eu falei, como que eu fiz amizade agora com esse pessoal da rua? Como é que eu vou tirar tudo isso aqui? Eu vou para um lugar, não falo a língua. Eu falei, nem pensar. Mas você falava inglês? Não falava nada. Não. Em inglês não falava. Então, assim, eu não tinha... não me colocava em situações de desafio. Entendi. Tá? Então, isso foi passando. Né? Aos 19 anos, o que eu fiz? Eu comecei... Aos 16 para 17 anos, eu fui vender cachorro-quente. Eu vendi marmitex. Né? Eu já fui garçom, eu fui transportador de escolares, né? Eu fui instrutor de autoescola, cheguei a ter uma autoescola, eu tive um mini mercado, né? Vários negócios, quase todos faliram, né? Não foram adiante. Para você ter uma ideia, aos meus 20 anos, eu já estava pensando em casar, né? Com a minha esposa, com a Gisele. E diante da minha incapacidade de tocar o negócio que eu tinha, que naquela época era um mini mercado, eu decidi vender, né? Naquele momento, o que aconteceu? Apareceu um senhorzinho de cabelo branco com a sua senhora, me falando que tinha um mercado em Santo André, um mercado onde maior. eu moro. É onde você mora. Não fui eu, hein, gente? Não foi você. Então, tinha um mercado em Santo André e esse senhor, ele me cativou, né? Aos 20 anos e bom coração. Eu falei, não. Ele falou, eu posso acompanhar aqui o seu movimento por 3 dias, 4 dias? Eu falei, pode. Eu deixei ele acompanhar. Eu falei, Gi, eu quero vender porque trabalhando todo final de semana, isso não é vida pra gente. Vamos fazer um movimento, vamos montar um café com pão de queijo no shopping, mas vamos vender o negócio, ok? Ela me ajudou durante anos ali a construir aquele negócio, mais ou menos uns 2 a 3 anos, que eu trabalhava numa empresa à noite, durante toda a madrugada, num CPD, e depois de dia dormia 2, 3 horas, 4 horas e eu ia para o mercado, tocar o mercado. Então foi um momento de bastante construção, de muito trabalho. Só que nesse momento, aquele senhor ficou comigo. Ele me fez uma proposta, me levou até o advogado dele, e minha esposa minha namorada na época falava assim, procura um advogado. Eu falei, não, é um senhor, cabelo branco. Uma mulher sempre prudente. Sempre prudente. E aí eu não procurei, fui até o advogado dele, ele fez um contrato, né, de compra do mercado e ele fez o quê? Ele me deu um terreno no centro de Cotia que ele foi me mostrar como garantia. Ele fez uma cessão de direitos. Hoje nós como advogados não sabemos, mas sem reserva de direitos. Eu como advogado, não sou advogado, desculpa, eu sou bacharel em direito, mas eu já tô vendo tudo, mas conta aí, eu já entendi. Já entendeu, né? O que aconteceu? Na hora que nós fechamos o negócio, eu dei a chave na mão dele. Putz. Depois de uns 3 ou 4 dias eu voltei. O mercado não existia mais. Então, não tinha mais gôndola, não tinha mais mercadoria, não tinha mais maquinário. O mestre dos magos fez esse negócio sumir. O pessoal me falou, quem estava do lado lá, parou um caminhão, encheu o caminhão e linha na pipa. Nunca mais o vi. Pra vocês que não sabem, a gente tá com uma mini plateia aqui, tá todo mundo indignado. Até a pessoa que conhece a história, que viveu a história, tá indignada. É difícil. Estamos indignados. Então, o que aconteceu? A confiança naquele senhor, né, acabou fazendo com que o projeto que eu tinha de casamento, tínhamos acabado de comprar um apartamento, né, o primeiro apartamento da Politécnica aqui, a nossa região aqui da Zona Oeste, né, o prédio. Então, assim, tivemos que desistir daquilo. Eu perdi tudo. Eu não sabia... Quantos anos você tinha? Tinha uns 21, mais ou 20 a 21, 19 a 20. E a Gi também, né? A Gi também, 20 anos mais ou menos. Não, Gi? Pode fazer 36? Não, 20 anos mais ou menos. Não, isso é quando a gente vendeu. O fato é que nesse período de 20 a 21 Sim. anos mais ou menos,
Eu trabalhava no CPD, já estava 2 anos, né, numa empresa multinacional, mas estava 2 anos afastado. Eu não conseguia me recolocar. CPD é o quê? Eu perdi todo o mercado. Não, CPD CPD é Centro de Processamento de Dados. Ah, você estava na parte de... Toda a parte de TI, informática, de TI. Hoje é TI, É TI, verdade, hoje é TI. TI. Então, eu não tinha mais como voltar, eu não tinha para onde ir, eu não tinha faculdade, né? Então, eu falei, o que fazer agora? Né? Ainda bem que você tinha agir, hein? Gisele Porque senão você entra naquela música dos Racionais, como que é? Como que fala? Pamela vai saber. Não sei o que é uma mulher ingrata. Qual foi eu ser uma mulher ingrata? Como que é? Morde e te mata. Te morde e te mata. Racionais. Não, mas a Gisele sempre foi minha base e ela foi o catalisador para o meu crescimento. Ela é muito importante. Claro que é. Só que tudo isso aconteceu porque eu não tinha faculdade também. Diante da timidez que eu tinha e da situação difícil, eu sempre gostei da parte de exercício físico. Eu ia fazer educação física quando meus 18, 19 anos. Só que meu pai trabalhava numa grande empresa. Eu posso falar o nome aqui? Claro. Trabalhava na Siemens. Então ele era Nossa, desenhista, na projetista. Siemens, sim. Fez Itaipu, participou de todo aquele processo de Itaipu, né? Foi, na verdade, uma obra muito importante para o Brasil. A Siemens é licitação, né? A Siemens, sim. Tem licitação, muita coisa tipo a KPMG. Ela é uma empresa alemã, né? Na parte de engenharia, então constrói de tudo, né? Desde usina, pontes e etc, né? Parte tecnológica. E naquele momento, eu falei, naquela época, eu falava assim, mas quem vai fazer educação física vai morrer de fome. Mas você ouve isso pra tudo, né? E eu, na verdade, me convenci disso. Então eu fui fazer engenharia elétrica, certo? Só que olha só que interessante, que eu falei que algumas questões meu pai, ele me ensinou e depois numa experiência espiritual muito grande eu entendi o porquê que ele fez tudo isso. Eu cheguei em casa no dia do meu aniversário, dia 3/7, tinha acabado de passar no vestibular para engenharia. Quando eu cheguei em casa, a festa já estava acontecendo. Minha família estava toda reunida, alguns amigos. Eu cheguei, entrei dentro de casa. Aí eu quero que vocês visualizem a cena. Era um sobrado, eu subi 2 degraus da escada. Falei, pessoal, agradeço a presença de todos, mas eu tenho uma notícia ótima para dar para vocês. O pessoal parou, a música baixou. E aí eu falei assim, eu passei na faculdade de engenharia. Porque eu achei que eu nem tinha, na verdade, condições. Mesmo fazendo cursinho, junto com a Gisele, estudando, me dedicando, eu achava que eu não ia passar. E eu passei. Passei numa faculdade particular. E aí todo mundo vindo me agradecer e tal. Meu pai parou, falou, peraí, só um minuto. A festa parou, todo mundo parou. E ele falou assim, mas você passou aonde? Falei, eu passei na FESP, uma faculdade particular, na 9 de julho. Ele falou, não posso falar? Grande merda. Pode? Então pode. Ele falou, grande merda você fez, né? Então aquilo para mim foi um baque muito grande. Eu fiquei realmente bastante perdido, eu fiquei Você ficou o quê? intimidado. Já ficou... Não, todo mundo partiu pra cima dele, né? Falando assim, mas por que isso, né? Por que você fez isso? Por que falou isso? Minha mãe, então, nem se E a sua diga. reação? Eu lembro que eu fiquei muito chateado e envergonhado. Mas você ficou calado? Fiquei calado. E saí da sala ali. Eu nem me lembro depois os demais acontecimentos. Sim. Então, veja, foi muito difícil. Então, para poder sair desse ciclo, estava complicado, né? Depois que eu perdi o mercado, eu fiz um ano de faculdade, claro, não deu certo. Não era o que eu queria, não era para mim aquilo. Depois que eu saí do mercado, perdi o mercado. Fiquei, a Deus dará. Falei, bom, preciso de emprego. Quem pagava meu ônibus e meu cachorro-quente? Gisele me ajudou. Aí que eu fazia, eu ia para o centro de São Paulo. Eu consegui, antes daquela época, a gente via no jornal anúncios de emprego. E lá eu vi um anúncio, oportunidade de gerenciar unidades em Pinheiros e Ibirapuera, plano de saúde. Falei, top, tô lá, vou me candidatar. Né? Então, circulei caindo lá. O que aconteceu? Era um tipo de plano que você podia comprar uma parte e outra parte você vendia. Eu lembro dessa época. Cotas. Aí o que eu fazia? Tinha um pouco de economia ainda. Eu saía, fazia o curso dele, saía para vender, vendia uma parte, outra parte não ia. Eu comprava, eu ia para a próxima fase de seleção. E eles iam convencendo a gente de você fazer isso. E eu não percebi. Fui indo. Eu cheguei num ponto assim, eu tava tão desesperado. Te emociona? Nossa, a gente vai relembrando, né? Gente, por que isso tá acontecendo? O cérebro da gente não conhece tempo. Ele não conhece passado, presente e futuro. A partir do momento que a gente se lembra de um fato que nos causou dor,
a gente está lá naquele momento. A maior prova que passado, presente e futuro não existe pro inconsciente, e até mesmo quando você joga a luz para o consciente, é isso. A gente volta lá como se a gente estivesse lá porque nós estamos lá. Sim. Não é verdade? É verdade. Mas e aí? E aí o que aconteceu? Eu fui passando de teste em teste, de fase em fase, mas eu já estava muito embaixo, muito para baixo. E um dia no quarto da minha esposa, nós éramos solteiros ainda, eu me ajoelhei e falei, Deus, e aí? Eu só tenho mais esse dinheiro, eu compro esse restante e vou para outra fase ou não? Deus acho que falou comigo, só que eu não ouvi. O que eu ouvi foi meu ego, compra e vai, né? E eu fui, comprei e fui. Eu cheguei lá, eles tinham falado para mim que era a última fase. Mas quando eu cheguei lá, eles falaram, parabéns, só que você tem mais algumas fases. E me deixaram numa sala sozinho, lá no centro de São Paulo. Sabe Na aqueles Sé? prédios lá na Sé? Sabe aqueles prédios antigos? Que você tem que subir aquelas escadas de madeira, assim. Ou aqueles, no meu caso era um elevador. Lembra aqueles elevadores que a gente Opa! fechava a porta sanfonada? né? Pesadelo, né? Pesadelo. Pesadelo. Só que eu tava naquele prédio velho, o desespero bateu. Quando ele saiu, me deixou lá, eu tinha entregue o dinheiro pra ele. Você sentiu um negócio ruim na hora? Muito ruim. É, então. Naquele momento eu caí de novo de joelhos e eu falei, Deus, tem que ter outro sentido na vida. Só que o desespero foi tão grande que eu me levantei e eu fui para a janela. E nesse momento meu pensamento foi, eu vou me jogar daqui para acabar com aquela dor e para acabar com toda a frustração, a incapacidade de gerir, né, recursos, a incapacidade de conseguir um trabalho, de ter perdido tudo aquilo que eu estava conquistando com a minha futura esposa. Então eu estava realmente situação Peraí, muito então ruim. você saiu do elevador, você se ajoelhou, conversou com Deus de novo. Tava numa sala. Tava numa Eu sala. dei o dinheiro para eles do último plano que eu tinha vendido. Certo. Naquele momento que eles falaram que tinha, o processo continuaria, eu Certo. falei, eu não tenho mais recurso, acabou. Ali você viu que foi enganado. Ali, não, ainda não. Não? Só que naquele momento eu ajoelhei em desespero naquela sala sozinho. Sozinho. E aí o desespero foi tamanho que eu levantei e realmente fui para a janela. Só que quando eu abri a janela, haviam grades. Então aqueles segundos que foi do desespero para pular, aquilo passou. É claro que eu entrei em prantos, chorei muito. Eles voltaram e falaram, Rogério, o que está acontecendo? Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Ele falou assim, você passou. Não vão ter outras fases, você está contratado. Bom, uma vez contratado, eu falei, Gi, consegui ser contratado, vou começar a trabalhar e vão me preparar para a gerência, então. Passou uma semana, 2 e nada deles me prepararem para nada, né? Aí eu conversei com uma amiga do lado, falei, pô, eu tô entrevistando gente, tô ensinando eles a fazerem como eu fiz, né? Mas não para comprar, mas para vender, né? E ela falou, Rogério, você não entendeu ainda? Eu falei, mas por que não tem gerência? Por que não tem treinamento? Você não entendeu ainda? Não existe isso. Então, o que eles querem que você faça é que, da mesma forma que eles te convenceram, você não comprou, ela falou, a vender e a comprar, você não comprou? Eu falei, eu comprei. Uma parte eu comprei. Falei, então você tem que fazer isso. Não interessa se vão tirar o dinheiro da família, da poupança ou de onde quer que seja. Naquele momento, caiu um balde de gelo em mim. Falei, eu não vou fazer parte disso. A partir daquele momento eu levantei, já fui até a gerência da empresa. Falei, eu quero ir embora agora. Eu entendi o que vocês estão fazendo e estão me induzindo a fazer. Eu tô fora. E aí eles não quiseram entregar a carteira, não quiseram dar baixo na carteira. Foi um mês e pouquinho assim de confusão. Mas o fizeram, né? Já era formado em Direito? Não era formado. Isso eu tava com meus 20 e poucos anos. Tá. Tudo aconteceu entre 19 e 22 Entendi. anos, mais ou menos. Só que nesse período eu fiquei perdido. Né? Eu não sabia mais o que fazer. Então, essa parte esse momento, o que aconteceu? Eu realmente eu buscava muito a Deus. Falei, não é possível. Eu venho para cá, para não ter qualidades. Não me enxergava nenhuma qualidade. Timidez, não consigo me relacionar, não consigo fazer dinheiro. Eu não tenho nada que eu possa oferecer ao mundo para ser retribuído por isso. Para poder cuidar de mim ou da minha família, né? Então, assim, eu cheguei num ponto que eu estava realmente no chão. E aí, o que aconteceu? A Gisele já vinha fazendo psicologia e uma professora dela indicou para nós O Segredo. O livro O Segredo. O documentário. Documentário. O documentário O Segredo. E quando eu comecei a estudar o documentário, eu falei, ali foi uma centelha divina acesa. Porque eu falei, opa, tem cientistas, tem pessoas de renome, que eu fui pesquisar cada um deles que estava lá. Eu falei, então eles estão falando algo realmente que é real. Empírico, eu sou algo especial. Então eu tive que virar uma chave do cara que não era nada para alguma coisa.
Eu tenho a centelha. Se eu tenho a centelha, eu posso cocriar o que eu quiser. Então, por que eu estou cocriando isso na minha vida? Porque eu tenho cheque especial estourado, cartão de crédito, sem dinheiro. Eu não conseguia passar o mês continuava, o dinheiro acabava. Não conseguia sair com ela para pagar com a minha esposa para pagar um cinema, uma pipoca, uma pizza. Realmente era estouradaço. E pro homem, isso, gente, só fazer um parênteses, para o homem gênero, eu falo, né? Isso é uma coisa que pega muito, a questão do ser provedor, né? E da própria história dele com ele mesmo e ele com a mulher que ele ama, não poder prover. É muito pesado para um homem isso, porque a vida pega muito pesado com o homem. Sim. Né? A mulher sofre, mas o homem pressiona muito o masculino. Pressiona pra caramba, porque o homem tem que ser provedor, o homem não pode chorar. São várias crenças que as pessoas colocam no masculino, que eu não posso chorar, então eu tenho que ser 100% provedor. Tem homem que não aceita, Rogério, uma mulher, de repente, ganhar mais que ele, contribuir na família, por exemplo. Por conta de crença. Porque né? eu fui sustentado, vamos dizer assim, por algum tempo, pela Gisele, que me deu muito apoio. Na verdade, vocês são um só, até contar uma outra história, você vê como essa mulher é importante, né? Que ela fez por mim. Nesse ponto, quando eu descobri o segredo, o que a gente fazia? A gente estudava ele, via ele todo domingo. Fazia anotações, fazia práticas, fazia tentava modelar uma nova maneira de pensar. E a gente dava um passo para frente e 2 para trás. Um passo para frente e 2 para trás. Por quê? Aí tá a jogada, pessoal. Eu fazia só o mental. Depois eu fui descobrir... não vou falar agora, eu falo agora. Pode falar o que você quiser, pode falar. Eu descobri que você tem que trabalhar com o coração. Quando você trabalha o seu coração, e junto com o mental, você consegue cocriar a vida realmente que você deseja. E foi isso que a gente fez. Ou seja, o que criou o sentimento. Criou o sentimento. Uhum. Isso, mais ou menos, foi em torno de 2006. Eu já descobri isso. E como eu já tinha acabado a faculdade de Direito, que eu fiz de 98 a 2003. Estava quebrado, trabalhando por pouco dinheiro. Eu acabei a faculdade, comecei aos 27 e aos 32. Só que antes disso, eu tenho que contar um fato. Eu estava muitos anos antes de entrar na faculdade, em 98, sem estudar. Né? E adivinha para quem eu fui contar quando eu passei na faculdade? Pro seu pai. O meu pai. Só que antes disso, minha esposa fez um comentário comigo. Eu falei, eu preciso fazer qualquer faculdade. Eu preciso ter algum curso, né, superior, pelo menos para me sentir alguém. Naquele momento, eu falei, eu vou fazer administração. E ela, na sua sapiência, olhou para mim e falou, Rogério, você vai administrar o quê? A sua pobreza? Ela foi bem direta. Gisélia, ela me colocou no lugar. Já viram aquele TikTok assim, ó? Você pode jogar tudo pra cima? Tudo o quê? O quê? Não, ela me colocou, ela falou, Rogério, vai fazer direito. Né? Aí você fica esperto, né? Maravilhoso, Zé. Já mandou a real. E eu falei assim, mas Gi, fazer direito? Será que eu tenho capacidade de passar na faculdade para o curso de direito? E ela falou, vai tentar. E eu estudei, fiz o vestibular e passei. E ali eu comecei. Só que, voltando, eu fui contar pro meu pai. Ele tinha um sítio em Ibiúna. Naquele dia eu fui pegá-lo. Tava eu dirigindo, ele do meu lado e a Gisele atrás. Falei, pai, no meio da Raposo Tavares, perto do quilômetro 30, eu falei assim, a gente pai... nunca esquece essas coisas. A gente sabe até onde tava, que roupa que tava. Aí eu falei assim, pai, eu tenho uma notícia ótima pra te dar. Eu falei, passei na faculdade de Direito aos 27 anos. Ele deu uma risada. Oi? Você acha que você tem capacidade para ser um advogado? Naquele momento, a Gisele, acho que quase voou em cima dele. Mas assim, gente, eu entendi, tá? Tá tudo resolvido com meu pai. Meu pai já é falecido, faleceu em 2018. Mas eu entendi recentemente por que foi feito isso, eu vou contar para vocês. Mas o que acontece? Eu fiz a faculdade de Direito, acabei aos 32 anos. Mas qual foi a sua reação? Essa aí, com certeza quem tá em casa quer saber também. Na hora que seu pai deu essa risada, você estava dirigindo no quilômetro 30 da Raposo Tavares. O que você sentiu? Isso é muito importante. Eu senti de novo um menosprezo, né? Eu senti um ataque. Eu senti realmente que ele não acreditava. E para mim é importante ele acreditar. Você queria a validação dele? Com certeza. Né? Mas eu acho que, até certo ponto, acho que meu pai tinha uma certa disputa, sabe? Claro. Né? Tipo assim, eu sou... Né, Ele nunca pode ser maior que eu. Então eu acho que... Não sei se havia um receio, isso não tenho certeza. Mas eu sentia dessa maneira, né? Houve um outro fato também, só fazendo um parênteses. Isso é engraçado, parece que eu contando para vocês, parece que dos 19 aos 22, 23 anos, é que muita coisa aconteceu na minha vida.
Foi nada mais nada menos na minha casa um senhor chamado Jesus. Olha que interessante. De 1,5 m, afrodescendente. E ele falou assim, Rogério, eu vou te propor um negócio. E ele botou uma lousa na minha casa. Tava a Gisele, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. E ele falou assim, é um projeto que você entra aqui e você vai indicando pessoas. Vocês já ouviram falar da Amway? Opa! Caí nesse golpe, amor. Eu não posso ver um golpe que eu tô querendo cair. A Amway, quando veio pro Brasil, nada mais do que vou falar. É uma pirâmide. É uma pirâmide. É uma pirâmide. Mas olha... Você chega no Diamond. Olha que o lado bom da coisa. Só o sabonete era bom, tá? Não, isso aí eu não posso negar. São maravilhosos, isso não pode falar, né? E com CC você não ficava não com aquele desodorante. E os produtos de limpeza, era batom, bom, era maquiagem... Mas nessa eu caí também, não, tá? Era bom, Tamo muito junto. Bom. Só que o que acontecia? Quando ele veio e me apresentou tudo aquilo, quase 1 hora de apresentação, ele me montou, ó, a gente vai fazer assim, aí cada pessoa que compra o produto, você vai ganhando em cima. Você vai subindo e Diamond. E nós vamos em palestra, em Diamond. Perfeito. E eu falei, nossa, meu olho brilhou. Eu falei, vou ficar rico. Igual 19, outras 20 coisas anos. pra emagrecer também, que eu não vou falar o nome pra não ser processada. Eu sei que eu fiquei doido. Só que aconteceu, o pessoal ele falou assim, Rogério, você vai ter que fazer isso. Aí minha família parou e olhou, o Rogério? Vai ter que fazer isso? Tímido, do jeito Porque que você ele tem que abordar as pessoas, Lembra do sino quando alguém... O que aconteceu? Foi a mesma reação... No Clube Holmes. Do sino? Do sino, do Holmes, do Clube Holmes. Mais um otário... Desculpa. Mais uma pessoa comprou aqui. Ah, entendi. Entendeu? Você lembra do sino? Não, esse eu não lembro. Eu caí nessa aí também. Caí. Então a gente tem bastante coisa. Muita coisa. Eu só não caí no do emagrecimento, que eu não vou falar o nome, não precisa dizer. O resto eu caí em todas. Mas você sabe o que teve bom nisso, Tualá? Não sei se você se lembra, mas tinha muitas convenções. Tinha! Porque começava a ficar... E nas convenções, eles faziam o quê? Eles te incentivavam a leitura. Então eu li Napoleão Hill, Og Mandino... Números... 48 Leis do Poder, a Arte da Guerra. Tudo que você imagina que tinha de autoajuda, que eles chamavam naquela época, né? Da autoajuda, eu li. Eu não sei se o pessoal é dessa época, mas lembra das fitas cassetes? Walkman? Gente, eu sou dessa época. Eu tenho 26 anos, mas eu sou dessa época, né? O que acontecia? Eu dormia ouvindo, você vai ser um milionário, você pode, você consegue, e não sei o quê. E eu dormia com aquele... Né? Luiz e Rei. Com fonezinho. Então, assim, eu fiz muita coisa. E na minha primeira apresentação, foi logo para um médico, para um cirurgião. Na verdade, foi para um dentista. Só para um parêntese, eles falavam assim, abordem sempre médicos, menos advogados. Lembra disso? Acho que sim. Menos advogados. Advogados não. E aí? E eu sei que nessa época, o que aconteceu? Eu fui fazer a minha primeira apresentação. Só que, pela timidez que eu tinha, você imagina a dificuldade. Com a pastinha lá, né? Lembra? Não, eu comprei o quadro. Você comprou o quadro? Comprei o quadro. Ah, você era mais... Não, eu comprei o tripé, comprei tudo. Eu ia na casa da pessoa, montava o tripé, colocava o quadro. E aí, quando eu fui começar, o que aconteceu? Eu suava, né? Aí eu falei, olha, eu preciso ir pro banheiro. Você foi pro banheiro? Realmente. Ali eu passei mal, eu fiquei quase 30 minutos dentro do banheiro e eles perguntaram, tá tudo bem? E eu tenho coragem de sair pra fora, né? Pra fazer aquilo. Então, assim, mas eu fiz. Eu passei, eles entraram pro meu grupo. Vai ver, olha como é legal, né? Mas isso foi importante porque eu me desafiei. Foi uma escola, né? Foi uma escola. Eu agradeço muito a Amway, pra falar a verdade. Obrigado, viu, Amway? Depois esquece tudo que eu falei de vocês. Agradeço. Obrigado. Por esse ponto. E eu recebi um cheque, tá? Eu acho que de 10 centavos pelo correio. O único dinheiro que eu recebi. Amway, muito obrigada. Ela mandava cheque, lembra naquela época? Lembro. A gente continua gostando dos sabonetes e dos desodorantes. É maravilhoso. Então eu digo assim, tudo isso foi me fazendo com que eu me movimentasse, porque eu não queria mais aquela condição. E uma vez que eu aprendi que eu era uma centelha divina, eu tive que começar a criar uma nova realidade. Isso foi em 2001, né? Mais ou menos, 2000. 2003, é isso mesmo. 2001. Aí em 2003 eu acabei a faculdade. Isso mesmo. Né? A partir desse momento, o que aconteceu? Voltando, nós tivemos acesso a uma professora da minha esposa, uma psicóloga, ao segredo, ao documentário. Estudando. Isso passaram-se alguns anos. Em 2006 eu decidi, eu falei assim, Gi, eu tenho um pouco de dinheiro, você me dá o apoio, eu quero estudar para magistratura, para ser juiz. Ela me deu apoio, eu estudava de 8 a 12 horas por dia. Você fez Damásio? Você fez algum cursinho? Também. Tamo Tamo junto.
Então, ali eu estudava muito e eu fui prestando né, os concursos no Brasil inteiro. Passaram-se os 2 anos, o que aconteceu? Eu ia para as provas e quando eu olhava a prova, eu não conseguia enxergar a prova. Eu achei que eu estava até com um problema de visão cerebral, alguma coisa eu tinha. Fui fazer os exames e não tinha nada. Na hora que eu pegava a prova, eu não conseguia enxergar a prova. Eu fechava um olho, fechava o outro. Então, já estava tendo um bloqueio ali. Não era para ser, na verdade, né? Eu acho que não. Acho não, tenho certeza. Por que você foi Então, bloqueado. bloqueado? Só que o estudo desses 2 anos, o que aconteceu? Na última prova, o corte em São Paulo para a magistratura foi de 78 pontos, dentro de 100. Eu fiz 76. Terceira região, é isso, mano? Aí eu falei, não, para mim chega, deu aqui. E aí foi um outro sintoma e sentimento de morte. Por quê? 2 pontos, 3 pontinhos. Mas eu sentia que a única forma de trazer riqueza para minha vida, naquele momento, era eu ser um juiz de direito. Eu falei, Gi, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada agora. Advogar não dá, eu não sei fazer dinheiro como advogado. Naquele momento eu não sabia. Só que o que aconteceu? Todo aquele estudo me levou a uma entrevista. Meu sócio atual hoje da advocacia, ele não quis ir para a entrevista, falou, não interessa, eu estou bem empregado, você não quer? Falei, eu vou. E eu fui falar com um advogado em São Paulo, bastante renomado na época. Foi um dos 3 escritórios maiores do Brasil até o ano 2000. Né? Isso a gente já estava em 2010. Então veja, olha, já estava desde 2003 estudando segredo. Até 2006 não houve modificação. Em 2010 eu comecei a modificar minha vida. Por quê? Eu comecei a fazer umas práticas para valer. Depois eu quero mostrar para vocês aqui. A gente quer ver. É uma das práticas, né? De como que eu comecei a mudar a minha mente ali, meu estado de espírito, minha frequência. Falar de energia. Frequência, minha energia. Peraí, então você foi, só para a gente entender, você foi para fazer entrevista num escritório grande de advocacia em São Paulo. Isso em 2010. Bem grande. Grande. Na verdade, eu achava que ele era grande. Ele foi um dos maiores. Começa com M. Não. Ah, então tá. Eu ia falar o... Como? Marcondes. Não, também não. Ah, tá. Mas eu não vou citar o nome aqui, bom. não. Mas o que aconteceu? Na entrevista, eu fiz um teste, passei, fui para uma entrevista com o dono do escritório. E ele era desembargador de São Marino na época, então ele era... E ele falava assim, você me conhece? E eu falei, não. Você conhece meu escritório? Eu falei, também não. Falei, você já atuou na parte processual tributária? Eu falei, não. O que você está fazendo aqui? Falei, olha, se o senhor quiser fazer alguma pergunta do Código Tributário Nacional, da Constituição, o senhor pode fazer. Ele fez e eu, que estava afiado. Treinado para magistratura. Conheci os códigos de cor, quase. E eu, pá. Ele falou, faz um outro teste. Fez um outro teste. Nessa brincadeira eu fui contratado. Mas por quê? Eu tinha 39 anos. Aos 39 anos, eu ganhava mais ou menos um salário mínimo e meio. E ele falou isso na hora que você está contratado? Não, depois de uma semana, mais ou menos, eu fui contratado. Então, você imagina um cara de 40 anos, ganhando um salário mínimo e meio hoje, uns 2.000 a 3.000 reais por mês. Estava quebrado, ainda continuava quebrado aos 39 anos. Mas com o status aqui de direito, né? Você ingressar no direito tributário, aqui né? Dentro, aqui dentro, Não, por quê? A Gisele ganhava mais que eu. Sim. Ela mantinha uma boa parte de toda a estrutura da casa, né? Então, tudo aquilo que a gente vinha conquistando ali já era bastante difícil, mas a gente sempre honrou tudo que a gente fez, lógico. Né? Então, aquele momento, o que aconteceu? Eu vi que aquilo que eu estava começando a fazer, que eu quero mostrar para vocês, começou a ter uma mudança. Em 2010, em 2 anos eu dobrei meu salário. Em mais 2 anos, eu comprei a carteira do escritório. Sem dinheiro. Então, o universo começou a trabalhar. A conspirar ao seu favor. A meu favor. Eu falei assim, eu vou parar porque agora eu peguei, eu sei como é que é o jogo, e eu vou sair. Ele falou, não vai sair. Fica e administra a carteira. Eu falei, não, eu só fico se eu comprar a carteira. Eu dei uma trucada. Né? E ele falou assim, porque eu conhecia tudo que tinha lá dentro. Ele te deu um valor? Me deu um valor. E só para você ter uma ideia, eu paguei ele por 10 anos. E eu paguei sempre mais ele do que eu mesmo recebi. Eu cumpri isso o ano passado. Para você ter uma ideia. Parabéns. Mas o que aconteceu? Isso me abriu portas, me deu confiança. Eu comecei a criar corpo. Comecei a criar o quê? Campo energético. Eu comecei a mentalizar mais e mais. Em 2018, eu conheci outras pessoas através de toda essa estrutura que eu estava montando. Que foi um outro salto quântico. Hoje, para você ter uma ideia, de 2019 até 2025, eu montei outro escritório de assessoria tributária. Hoje a gente já levou quase 100 milhões de resultados para os nossos clientes em recuperação
e na verdade, de crédito tributário. Sim. Então, isso trouxe para nós, saindo do zero, do improvável, para uma independência financeira que hoje a gente detém, hoje, né, assim, a gente está muito bem, né? Mas por quê? Houve toda uma cocriação aí, houve todo um trabalho, Certo. né? E em 2010, o que eu queria mostrar para vocês, eu posso? Pode, e Posso? se você quiser mostrar a página, mostra para aquela câmera ali, explicando. Dentro do documentário Segredo, tem uma parte lá que eles falam sobre a escrituração, Sim. tá? E o que eu comecei a fazer? Eu não entendi o porquê que isso aqui era importante. Porque eu sempre fui muito sonhador, eu visualizava muito. Só que quando eu comecei a escrever, isso começou a se concretizar de uma forma mais fácil, eu quero mostrar para você. Em 2010, ó, não sei se o pessoal pode ver. Isso é original, pode colocar naquela câmera ali. Em 2010, eu escrevi minha primeira carta. Esse foi do dia 26 de junho de 2010. E eu agradeci ao universo pelo aquilo que eu era feliz, por aquilo que eu já tinha conquistado, que era muito pouco, mas já tinha conquistado. E eu colocava tudo aquilo que eu desejava. E o que eu e minha esposa começamos a perceber? 2010, aqui, ó. Tudo original, 2013, isso tudo no papel. 2017, 2023, tá aqui também. E hoje eu faço no celular, eu faço mentalmente. A gente vai aprimorando, né? Claro, a tecnologia tá aí para nos ajudar, Mas o que né? que a gente percebeu? A gente percebeu que 80%, 90% do que eu colocava na carta acontecia na nossa vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você agradecia pelo que já tinha e o que você queria, só que você colocava no momento presente. Obrigada por já ter a minha casa em tal lugar, só que essa casa ainda, supostamente, ela não existia. Ela existia, Então, ela não estava materializada. É isso? Não, sabe o que eu fazia? Eu não fazia errado, é por isso que demorava tanto. Por isso que hoje é muito mais rápido. Eu colocava e eu agradecia por aquilo que eu queria. Mas na minha visualização, eu não me via lá. Ah, então. Agora que a gente vai entrar, acho que no ponto legal Exato. da conversa e Exato. do que eu acredito agora, né? O que eu percebi? Quando a nossa personalidade, ela é criada muitas vezes pelo nosso passado, certo? Se eu continuasse me vendo como aquele garoto tímido, aquele garoto que não tinha qualidades, que eu pelo menos não via, aquele garoto que às vezes foi humilhado pelo pai, né, que foi colocado numa condição subjugada, né, eu não conseguiria criar o futuro que eu queria. Eu não conseguiria criar riqueza. Eu não ia criar a casa que eu quero, né? Casa com tantos quartos, tamanho, tudo aquilo que você sonha. Você As detalhava. viagens, eu detalhava. Eu detalhava na carta, mas eu não fazia o processo, não só a escrituração é importante, como a parte da visualização do novo ser que você quer se tornar. Então, quando você está nesse paradigma, o que acontece? Você só emite o quê? A parte elétrica pelo cérebro, né? As ondas. Sim. Para uma cocriação, mas o seu coração, a sua parte biológica, ela não está adequada, ela está ainda ao seu passado. É como se você criasse uma nova vida olhando sempre pelo retrovisor de um carro. Não faz sentido, porque Não senão faz não sentido. vai criar. Você não vê o futuro. A matemática não bate. Então, se você levanta todo dia da mesma forma, já pega o celular do lado, já vê suas mensagens, você já entra naquele ritmo, ó, tem que mandar e-mail, eu tenho que falar com fulano, tenho que pagar ciclano, eu tenho que ter uma reunião a tal hora. Você não se dá nenhum tempo de você, na hora que você acorda, visualizar o ser, né, que você quer se tornar e se ver com aquilo que você quer ter, você perdeu uma grande oportunidade. Por quê? Você vai para o banheiro, você vai fazer sua higiene pessoal, você vai tomar seu banho, você vai se trocar. Você já está totalmente envolvido com as preocupações do dia. Que são as distrações, os ruídos. São os ruídos. O que eu aprendi que eu tenho que fazer? Eu aprendi que eu tenho que modificar, criar uma nova personalidade. E como é que eu crio essa nova personalidade? E eu deixo a antiga de lado. Eu começo a mentalizar aquilo que eu quero. Como é que eu quero ser? Eu quero ser o Rogério agora empresário, as minhas empresas faturando, né? Eu quero ser um ótimo palestrante, eu quero mover vidas, eu quero atuar com aquilo que eu falar, que as pessoas consigam absorver e consigam modificar suas vidas, ter uma vida melhor. Porque hoje as pessoas estão doentes, as pessoas estão sem caminhos, né? Muitas vezes elas estão sem dinheiro, elas não têm perspectiva, elas não têm sonhos. Então, assim, vamos cocriar uma vida nova. A partir desse momento que eu faço esse exercício da cocriação, o que acontece? Eu começo até a mudar os genes.
Os genes é como se fossem lâmpadas natalinas que o tempo inteiro estão mandando proteína para o seu corpo. A partir do momento que você visualiza e simula, sua mente simula, por exemplo, que você já tem aquele carro, vamos falar de uma parte material, uma BMW, que você tanto quer. Você sente o cheiro, você sente o ronco do motor, né? A textura do banco. O que está acontecendo? Ela está soltando proteínas dentro do seu corpo, esses novos genes, que vão começar a mudar a sua biologia, que é isso que eu acredito. Os peptídeos, Certo? Sim. Que te preparam para aquele novo ser que você está se transformando. Então, a sua frequência começa a ficar sempre alta. Então, quando você começa a criar essa nova personalidade, esse novo ser, as coisas, o sincronismo começa a acontecer. O universo, Deus, Buda, Oxalá, eu não sei o que você quer saber. Tanto faz o nome, Ele começa o quê? As coisas começam a entrar na mesma frequência, né? É como se estivesse numa rádio 89 e você quer ouvir a 90. Você muda. Então, você mudou para 90 e agora ali você está sintonizado. E você entra numa frequência onde tudo está alinhado com o que você quer. Desceu, subiu. Então, o que eu percebi? Que a partir do momento que eu falo assim, você está cocriando quando a lágrima corre. Por quê? Na hora que você imagina aquilo e você sente a felicidade... Que é real, né? Que é real, o seu coração também emite, né? Campos, só que energia. Só que a mente é elétrica, o coração é magnético. A mente cria... O seu corpo não sabe se é real ou não, se você já está vivendo aquele futuro. Por isso que a química do seu corpo muda tudo e te prepara já para aquele futuro. E aí, o seu coração atrai magneticamente aquilo que você quer. Sim. Então, é a frequência que você começa a emitir e você começa a atrair tudo aquilo para si. O Dr. Hélio Couto nos ensina, ele é importantíssimo dentro da física quântica, ele é um dos maiores nomes da física quântica aplicada no Brasil e no mundo, Dr. Hélio Couto. Ele fala uma coisa muito interessante, né? Que para você criar a sua nova realidade, ele não usa a palavra cocriação, ele usa a palavra criação de realidade, mas tanto faz, cada um usa o que quiser. A criação de realidade porque ele entende que ele é Deus em manifestação. Se você sente ele é divina, você é Deus em manifestação. Sendo você Deus, universo em manifestação, o nome que você dá não importa, né? Mas a partir do momento que você entende que você é e que tudo isso faz parte de tudo que você criou, logo você pode criar absolutamente tudo. Então a gente é chamado de ponto zero. E ele chama o quê? Dentro da física quântica, o do observador. A partir do momento que eu tô lá, não, isso aqui não existe até então, mas eu penso, eu quero isso daqui e eu observo isso, que seja na tela do meu celular. Vamos supor, eu quero um computador. Eu ainda não tenho. Mas a partir do momento que eu começo a olhar para ele, começo a cotar preço, eu estou observando, eu passo a ser o observador dentro da física quântica. Eu quebro uma barreira da dupla fenda, eu colapso essa onda e eu materializo, eu trago isso para o campo terceira dimensão. Até para quem não... Isso é materialização. Até para quem está nos ouvindo e não conhece, acho que há quase 200 anos fizeram, né? Essa experiência da dupla fenda. Da dupla fenda. Então, o que eles faziam? Eles disparavam partículas, né? Isso. Através de uma fenda. E o que eles perceberam? Que toda vez que eles disparavam aqueles elétrons, eles passavam por lá e se tornavam partículas. Isso. A partir do momento que eles colocaram uma câmera, que eram observadores, e eles pensaram assim, puxa, como é que será que se fosse onda? O que aconteceu? As partículas se transformaram em onda. Então, quando a Toalá está falando isso, quando eu falo também, olha, eu estou me visualizando e me observando, né? Isso. Já com aquela BMW, com a casa, com a viagem, com a saúde que eu quero ter, o que acontece? É o meu olhar de observador. A partir daí, você não está mais emitindo partícula. Não é matéria criando matéria, que demora muito. Você tem que trabalhar 30 anos para você comprar a sua casa. Claro. Você está na matéria com matéria, partícula com partícula. Mas quando você cocria o seu futuro e sente isso, você está emitindo onda. E aquilo... E aí é quântico. E é por isso que o pessoal fala que o quântico acontece. Porque você emite com a cabeça, com o seu coração, com o amor que você tem, você começa a atrair uma vida rica. Né? Exato, abundante. Então, isso acontece com absolutamente tudo. Então, não precisa ser necessariamente um carro, uma casa, uma viagem. Isso pode ser para saúde, relacionamento, qualquer coisa que você queira na tua vida. Então, você passa a ser o observador daquilo, do objeto de desejo, não importa o que seja. Né? A partir do momento que você observa, você colapsa a onda. Só que você precisa sentir que aquilo é real. Vou dar um exemplo meu, tá? Vou compartilhar. Lá atrás também, quando eu fazia direito, eu também estava desempregado. E aí eu tinha R$3 para tomar café.
E eu morava ali numa travessa da Avenida Paulista. O que eu fazia? Pegava aquele meu MP3 do Xing Ling, colocava as minhas músicas, e a música é muito importante para você criar a sua realidade. A música que você gosta, ela faz uma espécie de link. E aí eu atravessava a rua com aqueles R$3, pegava um livro, e eu me imaginava, quando eu abri o livro, eu, numa livraria X, autografando livros. E eu sentia que aquilo era real. Até o dia que eu estava na livraria X autografando o livro, e eu me dei conta, opa, peraí, há poucos anos atrás, Legal, né? eu estava no café lá na Brigadeiro Luiz Antônio, que era um café do ponto, imaginando isso. Ou seja, eu colapsei a onda. Sim. Fantástico, é lindo isso, né? Entendeu? Então, você fez até uma pergunta. O Rogério tem um programa dele que chama Pelican Cast, né? Que tá até no YouTube, se inscrevam lá também. Ele faz essa pergunta para mim quando eu fui a convidada dele lá. Como que você que tá passando dificuldade cria a sua realidade? Mas você fez uma pergunta até mais profunda. Sim. A pessoa que tá sem comida em casa. É muito difícil. Isso né? é bem Falar. complicado. Eu falo assim, a gente tem muitos desafios, né? Durante a nossa vida. E você sair às vezes de um cheque especial, você sair de uma conta estourada, ou às vezes você nem tem isso. Né? Tem gente que nem tem isso. Tem gente que não tem comida na geladeira. Não tem. Não tem geladeira. Então, o que eu posso dizer para vocês assim é que isso, ele funciona. Sim. Deus vai fazer alguém bater na sua porta, o caminho, o universo vai trazer, mas tem que ter tem que ter um trabalho. Tem que ter o trabalho de você criar essa nova personalidade, né? E isso não é você entrando todo dia no ritmo que a gente está acostumado. Tem que ter um trabalho de você parar um minutinho ali, 10, 15, 30 minutos. A meditação é um ato, né, diário que eu acho que todo mundo devia fazer, porque é a partir daí que você consegue visualizar, é a partir daí que você consegue co-criar essa vida, né? Eu digo, como eu falei, eu co-crio quando a lágrima corre, por quê? Parece que você está vivendo aquilo. E você se emociona porque você está sendo Deus naquele momento, né? E isso, a sensação, o arrepio que você tem no corpo. Eu ia falar do arrepio. Gente, aí você fala, caramba, eu tô fazendo acontecer. Na verdade, a gente está vivendo várias dimensões ao mesmo tempo, são várias camadas. Mas a partir do momento que você sente na pele, sente no coração, a lágrima corre, e você sente o coração quentinho, aquilo é real. Ele já está acontecendo. Ele vai só materializar aqui onde a gente está no aqui e agora, que é aqui no planeta Terra. Sim. Não é verdade? Sim, isso mesmo. Me fala uma coisa, você acredita, por exemplo, que as pessoas que só reclamam criam ou co-criam alguma coisa? Acredito que elas reclamando, elas criam ou co-criam sim. Mas, o quê? Mais do mesmo? Mais do mesmo. Porque onde o seu olhar está, é aquilo onde você coloca energia, onde você vai co-criar mais daquilo. Então, um dos primeiros passos é parar de reclamar. Né? Eu digo assim, e como é que você faz isso? Criando esse novo eu. A meditação é importante sim. Por quê? Eu vejo como se a gente fosse um copo de água meio turvo. Né? E a gente está aqui para aprender. Quanto mais eu medito, mais eu faço download com o divino. Mais amor eu recebo. Quanto mais amor eu recebo, mais esse copo vai enchendo com água pura, com amor puro. E toda essa turvidez, ela vai indo embora. Então, eu acredito sim que você tem que ter mudança de comportamento, mudança de ambiência, que é um tema que eu queria entrar. Né? Por quê? Fala sobre isso pra gente. Posso falar? Claro. Porque o que acontece, até para vocês entenderem, o salto quântico que eu tive na minha vida foi a partir de 2010, correto? Correto. Que eu passei como gerente de um escritório de advocacia, outro salto quântico em 2018, porque comecei a pegar o jeito. Antes levei anos para conseguir chegar nisso, mas aí a coisa começou a acontecer. Exponenciei em 2018 para cá. A partir desse momento, o ano passado, eu estou num outro momento de transição. Eu falei assim, eu quero compartilhar isso com outras pessoas. O que aconteceu? Tive 2 projetos concomitantemente iniciados, tá? Vou falar deles, até por causa de ambiência que está nesse meio. Eu montei uma empresa de camisetas, que eu queria ir para e-commerce. Eu acho que você, que nem eu, tô lá, não sei se você... Eu tive contato com o ChatGPT em março de 2023. E eu falei, o mundo mudou. E eu não estava sabendo. Né? Quando eu fiz uma peça no meu escritório, que eu ia levar uns 4 dias, e ela me fez em 30 segundos, eu falei, opa, vou virar dinossauro. Eu preciso ir para eu quero entender esse mundo de IA. E eu falei com o meu outro sócio de uma outra empresa que eu tenho, da assessoria tributária, eu falei assim, vamos para a internet. Que nem há 8 meses atrás nem Instagram eu tinha. Então, assim,
Nós estamos falando agora em maio de 25, Sim. né? Então, em setembro, nem Instagram direito eu tinha. Então, o que eu falei, vamos conhecer esse mundo. Eu falei, vamos montar uma empresa? Vamos vender alguma coisa pelo e-commerce? Vamos. Falei, vamos vender nada, assim, né? sem sentido. Aí quem vem Gisele. Falou, por que a gente não passa, né, a ideia? Falei, putz, ótima ideia, vamos passar a nossa ideologia. Vamos passar aquilo que a gente acredita sobre a lei da atração, como co-criar uma vida maravilhosa. E isso fez sentido para nós. A partir daí, nós criamos a camiseta Pelican Energy, como se fosse um item de ancoragem. Por quê? Para você, toda vez que você usar a camiseta, ser um item de apoio, para que você acione aquelas sinapses novas, Sim. que você está, na verdade, co-criando a da nova personalidade. Entendeu? E para te ajudar nisso, mas pode ser uma pedra, pode ser um cristal, Não, a coragem pode ser um clipe, pode ser o que quer que seja. Mas a camiseta ela foi criada com esse intuito, com esse instinto de amor, entendeu? De ajudar as pessoas. E como que a gente consegue fazer toda essa criação de uma nova personalidade? A gente descobriu também que é só através de hábito e disciplina. Então a gente criou 7 hábitos para uma vida extraordinária. O que é isso? Vem desde gratidão, mas aí conexão mesmo com o divino, agradecer, só pra você estar respirando, você começar a entrar nessa vibe. Poder tomar um banho quentinho, comer um pão. Comer um pão. Coisas que as pessoas olhar pro seu esquecem. jardim, se você tiver, Respirar. pro seu pet, né? Pro seu cão, pro seu gato, pro seu bichinho. Sim. Então, pra sua esposa, seu esposo, seu Sim. namorado, namorada, companheira, dos que tá do seu lado. Então, começar a entrar nessa frequência para você começar a elevar. Meditação, segundo hábito. Terceiro hábito, que para mim foi muito importante, afirmação na frente do espelho. Tá. Quantas vezes eu olhava para mim e falava, você é o cara, você pode, você é um baita empresário, você é um advogado de sucesso, você é rico, você é milionário. E eu não acreditava. Falando sem acreditar, mas falando. Mas falando, Tá. falando com firmeza. Minha esposa fala, mas que é um doido falando no banheiro. Mas finge até que atinja. É isso aí. Finge até que atinja. Você vai falando, vai ficando aonde? No seu subconsciente. Claro. Então eu vou acreditando, e vou ganhando força, e vou mantendo a minha frequência sempre em alta. Depois das afirmações, exercício físico. Sim. Esse é um ponto que eu vou entrar daqui a pouco. Outra parte, escrituração, que foi o que eu mostrei para vocês aqui. Sim. Isso me ajuda a tomar força, porque tudo que é importante na nossa vida é escriturado. Se você casa, é escriturado, você compra um carro, tem escrito, né? Tem documento, Sim. barco, avião, Verdade. helicóptero, tudo. Então, a sua mente começa a sentir que aquilo é sério. Então, a escrituração é importante. É como se fosse um contrato seu com o universo. Ponto. É. Isso aí. Visualização, importantíssimo. E conhecimento. A leitura, workshops, palestras, tudo que você puder, que você muda de ambiência e te traz conhecimento, você está criando aquela nova personalidade. E conhecimento não ocupa espaço, né? Não ocupa. É. Então, isso a gente criou porque nós vimos que a ambiência era importante. Em outubro de 2023, nós fomos para Portugal num summit da uma revista chamada Empreenda. Fiz muitas conexões fantásticas lá. Conheci muita gente assim, exponenciais. E isso vem para nossa amizade, né? Vem para o nosso nicho, vem para o nosso meio. A partir dali, entre os 7 hábitos, a parte do exercício físico era muito importante para nós. Porque você sabe, você solta os hormônios da felicidade. Serotonina, endorfina. Certo? Sim. E isso te faz o que também? Mantém sua frequência em alta. Sim. Sempre em alta. Tomar sol. Tomar sol. O que a gente fez? A maior parte do nosso grupo tinha dificuldade em fazer exercício. O que nós criamos? Um grupo chamado DNA da Transformação. Numa reunião informal, vamos criar um grupo de corrida? Mas eu não corro. Falei, não precisa correr. Se inscreve numa corrida e nós vamos fazer um movimento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se inscrever, quem puder correr, corre, quem quiser andar, anda, mas nós vamos estar juntos, nós vamos fazer network, vamos convidar mais pessoas e vamos ampliar o nosso nicho de network. Uma egrégora. Uma egrégora. O que a gente fez? O pessoal começou a postar, a regra era, posta 3 vezes no grupo, senão você vai pagar uma multinha de R$20 na semana. Hoje nem tem mais, porque já não precisa mais. Só que o pessoal começou a ver, eu comecei a fazer, comecei a ir, e olha, eu tô perdendo medida, eu estou melhorando minha saúde, meu sono está melhorando. Então, o que acontece é a ambiência. Começamos a ter uma ambiência da parte do esporte. Nós vamos ter no futuro ambiência da meditação, ambiência da gratidão. A ideia é essa. Por quê? A gente tem que estar próximo daqueles que podem agregar, que podem nos dar força. Porque quando eu via lá, às vezes de domingo, eu não tinha feito a terceira,
Falei, meu, eu vou pra academia. O que eu tenho que fazer? Eu vou cumprir minha meta. Então, isso me movimentou, como movimentou as outras pessoas do grupo. Certo. Então, esses 7 hábitos te ajudam a você a co-criar essa personalidade nova, para que você traga riqueza para sua vida, abundância em todas as áreas, né? Sim. Então, a primeira empresa foi a Pelican. E a segunda foi essa que você falou, que foi o Pelican Cast. Mesmo intuito. Chamar pessoas que saíram do zero e eu quero saber como elas começaram a pensar para que elas pudessem hoje ter uma vida extraordinária. Olha, só para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, não sei aqui quem é da época, que tinha aquela televisão que era vermelha, era preto e branco, e fazia Sim. assim, sabe? E eu olhava lá dentro e falava assim, mãe, um dia eu vou morar dentro da TV. Olha. E hoje Quer eu estou dizer, na TV. Tá na TV, né? Parabéns. Eu falava isso quando eu era criança. Você já era co-criadora nata, uma criadora nata. Na verdade eu nasci, né? Eu já nasci do jeitinho que o Caps gosta, mas assim, é verdade, tímida eu nunca fui. Tímida eu nunca fui. Mas assim, a minha irmã sempre foi muito tímida. Sim. Então você percebe que ela sempre se inspirou em mim nessa questão do tipo, a tua lá é cara de pau, a tua lá... Eu obrigava ela a assistir as minhas peças de teatro. E assim, a minha irmã do meio, ela foi saindo da timidez. Olha que legal. Por seu quê? exemplo. Por exemplo, exemplificação. É muito importante a exemplificação Sim. também. Outra coisa que eu quero falar pra você, que você também agora, olha só, o que é interessante, obviamente, você já deve ter percebido, você saiu de um quadro de timidez de um nível muito grave. A Gita aqui, ela é psicóloga, ela sabe. Ela sabe. A timidez é considerada uma doença de alma. Né? E dependendo do grau da timidez, ela precisa ser tratada com terapia, às vezes até com medicação, né? Eu tenho um primo que eu não sei se ele ainda é assim, mas ele não conseguia entrar na loja e perguntar quanto custava uma calça. Nossa. Não é pro Demi Officer, lembra? Lembro. Aí ele falava assim, entra e pergunta quanto tá aquela calça pra mim, porque ele não conseguia falar com a vendedora. Nível de timidez. Olha quanto bloqueia, né? Quanto é difícil. Sim. Você entende? Só que eu nunca consegui entender isso. Eu falava assim, fulano, não vou expor ele, mas eu falava assim, fulano, entra lá e pergunta pra vendedora, quanto custa a calça? Ela tá lá pra isso. Eu não tenho coragem. Aí ele ficava super vermelho, ele começava a chorar, ele começava a se coçar a ponto de arrancar pedaços da pele. Nossa. Ele fez GV. Ele é doutorado. Inteligentíssimo. Um gênio. Um gênio. Só que tem essa questão da timidez. Hoje nem tanto. Imagina o quanto deve incomodar. Isso incomodou ele, né? Incomodou a vida toda. A vida toda. Um menino belíssimo, inteligentérrimo, mas não se via dessa forma. E a mãe dele é trilouca, igual que minha tia. Inclusive, tia, ela sabe de quem que eu tô falando, entendeu? Minha tia é mais louca que eu. Eu tenho quem puxar. Mas a minha tia, porra, louquíssima. E ele, né? Retraído. Muitíssimo. Muitíssimo. É que chega um ponto que a dor é tamanha, ou você vai, ou você realmente não tem. E comigo aconteceu isso. Mas agora, olha Chega, só. não quero Você mais. saiu desse lugar para ser apresentador do seu próprio programa. Sim. E agora é um palestrante. E veja você, e essa semana eu encontrei um amigo da época da faculdade, e ele falou assim, Babeto, né, Rogério Babeto, falou, Babeto, não acredito, cara, que você ia fazer as apresentações lá na frente com a gente, você ficava com a folhinha ao maço assim, ó, balançando, e hoje você tá tá fazendo entrevista. Eu falei, é ambiência, é a vontade de crescer, é a vontade de Você se vê como o expandir. universo é? Maravilhoso. Ele sempre dá um jeito de mandar um recado pra você, porque tudo aquilo que lá atrás foi tirado sarro ou negado, de alguma forma o universo faz alguém te reconhecer. É impressionante, E né? como o Marus Paiva diz, somos um, Sim. já que somos uma coisa só, parece que nós somos indivíduos, mas na verdade somos um só, numa experiência que parece individual, mas não é. De alguma forma você está sendo validado agora. E tu fala, eu posso tocar num ponto? Pelo amor de Deus, por favor. Validado? Lembra que eu falei pra você que a questão com meu pai estava resolvida? Sim. Eu tive uma experiência, né, muito recente, e foi muito lindo. Porque numa dessas experiências eu me vi voltando pro útero da minha mãe. E naquele momento eu tive o sentimento de que meu pai teve uma frustração muito grande. Eu senti, é difícil falar, mas é como se eu sentisse o que ele tinha sentido. Vamos falar então, vamos falar abertamente? Como é que é Você isso? teve uma consagração com a ayahuasca. Tive. E aí? E aí, o que aconteceu?
quando eu voltei, eu senti meu pai falando assim, eu não tenho capacidade de cuidar dessa criança, de cuidar da família. Eu falei, pô, então quer dizer que isso, será que veio de mim ou então veio desse momento? Depois da consagração, eu fui falar com a minha mãe, depois de alguns dias. Falei, mãe, fala uma coisa, quando você casou com o pai, levou quase um ano pra me ter, que eu fui o primeiro filho, né? Ela falou, não, a gente casou no primeiro mês, eu fiquei grávida e seu pai ficou desempregado. Entendeu? E eu não sabia depois de 53 anos isso. Mas a ayahuasca mostrou pra você. Mas mostrou. E naquele momento, quando eu vi que ele tinha aquele sentimento, quer dizer, o sentimento que eu tinha de incapacidade, de impotência, não era meu. Eu entendi que no meu faz sentido pra mim que não era meu. Ele só projetou. Só projetou e aquilo ficou comigo. Então isso foi lindo. E um outro ponto que pra mim foi divisor de águas, o que foi? No momento que a gente passa um momento trash, e pra mim veio um momento feliz. Né? Eu vi ele do lado de Jesus, como um garoto, quando tinha uns 20 anos mais ou menos. E tinha muita gente atrás, mas você não vê, né? É mais ou menos uma energia. É só quem consagra sabe, né? E aí, naquele momento, o que eu percebi? Eu percebi a dor dele de ter vindo para cá, para tratar das questões dele como alma, mas eu senti a dor dele de ter feito aquilo comigo do jeito que fez, para me tornar o homem que eu sou hoje. Ou seja, tudo foi necessário. Tudo foi. Então, ali eu senti o amor, eu dei um abraço nele. Foi lindo. Foi real? Foi real. Pra mim, zerou. Eu só tenho a agradecer a ele agora. Muito. Por tudo que ele fez, por tudo que passou. Porque esse sentimento foi... Já valeu tudo. Eu sei do que você tá falando. Quem tá aí do outro lado que já consagrou a manhaia, a ayahuasca, que de repente tem um preconceito, não sabe do que se trata e acha que é droga, alguma coisa assim. Não é. É substância tal como o café. Ele não é um psicodélico, é um psicoativo, enteógeno. Depois eu vou trazer outra pessoa aqui, especialista, tá aqui com a gente, que é a Pamela Zequim, especialista nisso, ela vai explicar pra gente. Ela já veio aqui uma vez, vocês podem acessar o episódio dela, mas ela vai falar mais sobre isso hoje, porque ela é uma grande especialista nas medicinas da floresta, na ayahuasca, inclusive. Mas o que a gente acessa na consagração da ayahuasca é exatamente isso que o Rogério nos trouxe. Ela não traz nada do que seja real. Você não está drogado, e você não está inconsciente, e você não está criando algo que já não esteja dentro de você ou que já não tenha acontecido em alguma vida. Independente de crença, gente. A ayahuasca não tem religião. Não é uma religião. Então, você acessa coisas que você talvez levasse toda essa encarnação para entender. Ela te dá a possibilidade de fazer isso. Essa possibilidade de você acessar todas essas informações. E olha só, quantos anos você demorou para fazer essa cura? Uma cura, pra mim foi uma cura mesmo. Muitos anos, né? 53 anos já. 53 anos. Então, mas foi por isso que eu falo, foi maravilhoso. Eu tinha muita... como é que eu posso dizer? Você viu? Você teve essa miração ou você... Então, é difícil a gente falar, porque você tá consciente o tempo inteiro. Mas eu vi que era ele, eu vi que Jesus do lado dele, toda aquela multidão atrás. E aí a mensagem foi eu simplesmente senti. Você sentiu a dor dele? Senti a dor dele. Dele ter que ter vindo pra cá pra fazer aquilo comigo, né? Porque assim, eu nem contei, mas meu pai chegou até a me processar um período. O quê? Meu pai, ele era casado com... Quer dizer, ele era casado com uma outra mulher já. Ele se separou da sua mãe e se casou novamente? Casou novamente. Entendi. E uma época ele me procurou: Rogério, eu quero que você, como meu filho e advogado, tire a pensão da sua mãe. Eu falei, claro que não. Porque não tinha cabimento. Mas meu pai tinha umas dessas, né? E eu falei, não, pai, não tem cabimento. A gente discutiu muito e ali ele tentou tirar a pensão dela, né? Tentou primeiro tirar completamente, exonerar. Não conseguiu, perdeu a ação. Aí ele tentou reduzir, né, a pensão, não conseguiu. Aí ele falou, então eu vou processar você. E esse foi o pior dia, quando eu recebi uma carta do oficial de justiça. Do oficial de justiça do teu pai te processando? Aí ele também perdeu. Porque, claro, ele tinha patrimônio, tinha bens, mas eu acho que a mulher dele... Mas e o choque de receber o oficial de justiça com o pai processando você? Foi outro ponto doloroso.
né? E você entendeu isso também nessa consagração? Ou acho que chegou a faz acessar tudo... isso? Não, isso não, mas pra mim, assim, faz tudo parte do processo, pra mim tá tudo certo. Tudo te forjou para você ser o Rogério que é hoje. Sim, e a gente poder expandir isso, né? A ideia nossa agora, com todo esse trabalho que a gente tá fazendo, porque são outras questões, né, Tuala? Não tá tudo resolvido, você sabe muito bem disso. Nunca vai estar, isso é bom, porque significa que a morte não existe. Ah, um ponto que eu ia te perguntar. Você já acreditou em morte um dia na tua vida? Na morte que você não continua. Não, sem consciência, não. Você sempre acreditou que existia algo Existe depois. algo depois. E depois da consagração da ayahuasca, que mudou alguma coisa? Não, pra mim continua o mesmo entendimento, no sentido que vai continuar. Eu sou uma consciência eterna, como você é, como todos nós somos, né? Eu tive uma... Eu já tinha tido isso porque eu sempre quis ouvir e ver os meus guias, mentores e guardiões. Só que isso ainda não me foi concedido. Né? E eu nem sei se o será. Mas não de uma forma como eu tô vendo você aqui agora. Sim. Às vezes é a minha limitação mesmo, até. Não, não é só limitação. De pensar. Eu acho que eu não sei. Isso a Pamela te explica o porquê. Ela pode me explicar, Ela vai te explicar. então. É. Mas o que acontece? Num momento, eu meditava tanto que um domingo, era um domingo à tarde, sabe aquele domingo que o sol já tá baixando, muito agradável a temperatura. Eu deitado na minha cama, normalmente eu não durmo assim, durante o dia. Mas fez dia, eu vou descansar um pouco. Eu fui pra cama e eu tava... Sabe aquele momento meio acordado e meio dormindo? Sim, no estado letárgico. Aí o que aconteceu? É como se eu estivesse indo pelo espaço. Foi uma coisa muito louca. Eu fui levado e eu sentia... Foi a mesma sensação de quando nós pulamos de paraquedas, que você sente o rosto assim, pulando. Olha, Rogério, graças a Deus nunca saltei de um avião, viu? Eu mal uma entro. experiência maravilhosa. Pode ir, porque vale a pena. Eu entro, gente, desculpa, eu entro dopada com vinho ainda. Agora, saltar do avião nunca foi um plano na minha vida. Você fez isso? Não, vale a pena. Eu e a Gisele. E pior assim, eu só fui porque a Gisele foi a primeira a pular. Eu falei, agora não tem mais volta, você tem que ir. E vai ficar vergonhoso se eu não pular, porque eu tava com muito medo. Gente, a ayahuasca, eu vou te falar, tudo bem, mas saltar do avião não, né? Não, quando eu vi ela caindo assim, ó, eu falei, meu Deus. Eu ia falar, pode ir, meu bem, vai lá. Te vejo lá embaixo. Lá embaixo a gente se vê, viu, amor? Falei, ó, pode descer comigo nesse aviãozinho aí. Esse teco-teco. Teco-teco. É. Mas assim, a sensação foi essa, como se eu tivesse arrancado do corpo. Eu vi como se fosse um espaço todo negro, um monte de luzinha branca. E eu indo, e eu não conseguia respirar. Sim. Minha única pergunta foi, vai demorar para chegar? E de repente eu cheguei, como se eu parasse assim, de repente, e eu vi um gramado todo florido, né? Flores, muito lindo, cheio de cores, e eu vi uma plaquinha. Para mim veio uma plaquinha, seja bem-vindo. Então foi a única experiência que eu acho que eu tive, eu não sei se o pessoal fala extracorpóreo, um desdobramento, né? Mas eu vi, tem coisa, então vocês estão me provando que tem algo a mais, né? E eu agradeço Mas o seja bem-vindo parou ali, né? Parou ali, seja bem-vindo. Mas aquilo foi tão forte pra mim que quando eu voltei, eu já voltei chorando na cama, porque foi a emoção pura, né? Você teve um desdobramento num sono da tarde. Num sono da tarde. Não. Despretensioso, porque naquele momento eu não queria ter, não foi intencional. Todas as vezes que foi intencional... Claro, você vai tirar um cochilo, né? Mas foi muito lindo. Que bonito, um desdobramento à tarde assim, seja bem-vindo. Foi muito legal. Único, por enquanto, mas... Faz tempo isso? Já faz uns 5 anos ou mais já. Interessante. Mas eu vi que tinha algo a mais, né? Tem algo. Sempre acreditei, mas nunca tinha sentido. A pessoa que salta do avião acredita em vida pós-morte, com certeza. Não é? Com certeza, porque se for naquela hora, né? Não é? Eu tô achando que eu ainda duvido, porque eu jamais faria isso, gente. Não sei vocês aí que estão em casa. Só vou numa montanha-russa bem amarrada, tá? No Parque da Universal e gritando e xingando o Luciano ainda, tá? A gente gosta de esportes radicais, né? Bastante. É mesmo? A Gisele é corajosa. Rapel, a gente já fez bastante coisa. É mesmo? A gente curte bastante. Gisele é jipeira, monta carro, anda de jipe no meio da mata, é terrível. Eu que tenho que acompanhar ela nas aventuras. Olha, esse rostinho de princesa engana bem. Engana, viu? Né? Gente, eu tô adorando. E agora você vai vir com a sua palestra agora. Você vai começar uma série de palestras. 1 de maio vai ser a nossa primeira palestra. Isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade, poder divino com a Lisa Kahuna. Sim. Né? Eu vou falar um pouco essa parte de mentalidade, como que eu saí do zero, né, do improvável e conquistei essa vida que a gente tem hoje. E eu gostaria muito realmente que as pessoas pudessem estar lá, né, e tivessem essa experiência. E vamos falar sobre conexões duradouras, uma visão
do Kai Bailon. Kai Bailon. Eu não conheço. Quem conhecer, digita aqui embaixo. É com Celso Tapper. Tá. É fantástico, falando sobre conexões e como que isso modifica a sua vida, né? Novos ambientes, novas pessoas, são novas ideias, novas ações, novas ações. E novos onde vai resultados. ser essa palestra? Que dia? Como que as pessoas te acham para acessar a sua palestra? Dia 31 de maio, das 9 às 18, na sede da Connect TV, lá em Alphaville, Avenida Madeira 222, né? E pelo Instagram, é possível pela Pelican Cast. Vai estar aqui embaixo também o @. Né? E a Pelican Energy também. Né? E ali tem a página para você entrar, já tem algumas aulinhas grátis para você poder ver como é que vai ser o bate-papo. Sim. Né? E a gente espera que seja um dia realmente maravilhoso. Já é. Olha, Rogério, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, você ter compartilhado momentos que fizeram você até voltar a sentir aqueles sentimentos, né? Sim. Mas é importante. Importante. Como psicanalista, eu diria, não estou como psicanalista agora, mas não tem como tirar o psicanalista de você. A partir do momento que a pessoa chora, significa que a gente atingiu um objetivo. Sim. Né? Que é de uma epifania. Sim. Então é muito importante agradecer compartilhar a sua experiência com a ayahuasca para quem tem preconceito ou quer passar pela experiência, procurar sempre um lugar sério, regulamentado pela Anvisa, com uma pessoa séria, tá, gente? Muito importante isso. Conhecer a procedência da ayahuasca é muito importante também. Não fazer qualquer lugar com qualquer pessoa, porque, gente, pelo amor de Deus, o futuro é ancestral, só que a gente precisa saber com quem que a gente está fazendo esse tipo de prática, porque a gente não sabe quais são as intenções da pessoa. E vou te falar, tá assim, ó. Tá assim. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Eu já caí numa dessa, tá? Já foi ruim, foi horrível. Hoje eu frequento um lugar super sério. E, enfim, quem quer conhecer as medicinas da floresta, também acessem @Pamela Zequim, porque ela sabe muito sobre medicinas da floresta, é uma pessoa super séria, reconhecida no Brasil e no mundo, né? Que agora também tá com uma Luz Paiva no MMM3, lá vem ela. Legal. Né? E vamos trabalhar juntas aí. Então, Bom. Quero que todos também vão até o evento do Rogério, que também vai compartilhar tudo isso que ele falou aqui, muito mais. E vocês vão entender mais sobre criação ou co-criação de realidade, chamem da forma que quiser, porque o nome, gente, pouco importa. O que importa é o resultado. É você entender o que aconteceu e você aí que está do outro lado se sentindo fracassado ou fracassada, entender que o Rogério não nasceu rico. Não nasceu comunicador. Não mesmo. Tá? Então, ele criou quem ele é agora, e tudo que aconteceu com ele foi necessário para que ele se tornasse quem ele é hoje, tá? Então você que está se sentindo vítima da vida aí, tudo está acontecendo para forjar você para algo melhor. Sai do banco da vítima, porque quem fica esperando herói não constrói, meu amor. Tá? Então começa a seguir o Rogério Babeto também através do Pelican Cast e vá até a palestra dele, que é a primeira de muitas, né, Rogério? Primeira de muitas, Primeira assim, de muitas, espera. né? Que a gente Muito possa obrigada, fazer a viu? diferença na vida das pessoas. Quer deixar algum recado para a pessoa aqui que está do outro lado? Pessoal, quero deixar um recado sim. Primeiro, quero te agradecer, Tola. Então, eu que agradeço. Por essa oportunidade. Eu senti bastante emoção aqui Sim. de estar falando com você sobre coisas muito particulares, mas eu acho que a gente sabendo que vai tocar o pessoal que está em casa. Se não... Né? E eu digo assim, imagina que você está na base de uma montanha, né? E que tudo aquilo que você deseja está lá no topo. Então, sucesso, realização, alta performance, saúde, um bom relacionamento, né? Riqueza material. Mas que para você chegar lá, você tem que, como um bom montanhista sabe, você não consegue chegar num salto. Você precisa dar um passo, depois outro e depois outro. Né? Que cada passo com constância, com disciplina, a gente consegue saber que está na trilha para o topo. Sim. Né? E que cada passo desse, imagina que é um hábito seu. Uhum. Então eu acredito muito nisso, que o hábito, a disciplina, vai criar esse caminho até lá. Uhum. Né? E isso vai te dar ancoragem, isso vai te dar força, né? Porque você procure novas ambiências, novas pessoas, e os hábitos vão te levar até onde você quer. Então, né, crie, na verdade, os seus
hábitos, né? Como Os cada 7 hábitos. passo que você estaria dando ao topo dessa montanha, tá bom? Sim, para quem não pegou o sétimo os 7 passos, aí, tá aqui, é só você voltar um pouquinho esse vídeo e com certeza vai ser um dos pontos da minutagem mais assistida, vai ser essa parte que você ensina o passo a passo de como ser você lindo. criou essa sua nova realidade. E é daqui para cima, né? acontecer. Porque não Tamo existe junto. limite, não é verdade? A gente Não está sempre em existe. expansão, É né? isso Muito aí. obrigada. Obrigado. Tá? Falar. Primeiro de muitos Gratidão. programas também. Obrigado. E você fica aí comigo daqui a pouco. Acessem também outras pessoas que sentaram aqui também no Tralatal, que também ensinam sobre espiritualidade, como chegar, como sair desse buraco que você tá aí. Também me sigam no @tualacarolina na rede vizinha, não pode falar, né? Na rede vizinha. E lembrar que essa carinha aqui não nasceu assim, meu amor. Foi a doutora Tatiane Coimbra que me ajudou a ficar assim. Agora, muito obrigada, doutora Tatiane Coimbra. Eu vou colocar o @ dela aqui embaixo também. Procurem ela. É uma pessoa super séria, bem treinada e sabe o que faz. Tá bom? Muito obrigada, Rogério. Obrigado, E até o Obrigado. próximo programa. Beijo.